Pessoal, é o seguinte, hoje estamos aqui para fazer um vídeo mostrando para vocês algumas dicas de como é que você faz para escolher o notebook ideal para você, né? O notebook que vai te atender ali na questão de performance, vai te atender na questão de recursos também. Na realidade não são dicas, são algumas orientações, são coisas que a gente costuma olhar na hora que a gente vai comprar um notebook, né? Então na hora que a gente vai comprar, como é que a gente sabe se um processador vale a pena, se não vale, como é que a gente sabe se a tela é boa, quais recursos que a gente explora, né, e se espera aí de notebook. E para isso hoje nós estamos aqui com o VAP. Salve. Estamos também aqui com o TC, né, TC, inclusive. E aí? O TC que escreveu aqui essas dicas aqui pra gente, são 7 dicas no total, então vamos passar essas dicas aí pra vocês que talvez ajude, né, na hora que você for comprar um notebook novo ou de repente até fazer algum upgrade de notebook. Quais são os pontos que a gente sempre olha quando a gente vai comprar um notebook, fechou? Antes da gente começar, não se esquece, tá? Deixe seu gostei porque isso apoia demais o nosso trabalho por aqui. E vamos lá então, começando aí pela primeira dica. E ó, pessoal, seguinte, a primeira dica ou a primeira orientação é como saber se um processador é bom. Ou seja, você quer comprar um notebook, aí você olha ali as especificações, bater o olho ali no processador, né? Como é que você faz para saber se esse processador, se você não é do universo, se você não tá respirando o notebook gamer, né? Como você faz para saber se vale a pena comprar ele ou se de repente vale a pena comprar outro? E ó, pessoal, uma boa dica, não é melhor, mas uma boa dica para você comparar processadores, principalmente se você está em dúvida entre dois modelos de notebooks diferentes, é utilizar um site como apoio, que é esse cara aqui, ó. Esse site aqui se chama technical.city, tá? É um site que eu gosto de utilizar para comparar processadores. O VAP já não gosta tanto desse site, né, VAP? Você prefere outro? O que você gosta é User Benchmark, né? CPU.userbenchmark ou GPU.userbenchmark. Que é esse cara aqui, que é mais completo. Só que ele faz a mesma coisa, basicamente. Os dois eles vão servir como um apoio, como um auxílio ali, para você descobrir qual processador é mais forte. Um vai te dar alguns dados, o outro vai te dar outros. Mas para você ter uma noção, pelo menos, de qual vai te entregar mais entre aqueles dois que você está comparando. Nesse site aqui que eu vou usar como exemplo, que é o technical.city, que na minha opinião é o mais acessível, ele é facinho, porque você vem aqui, ó, você pode comparar a placa de vídeo, você pode comparar processador, e você escolhe qual processador você quer comparar. Então, por exemplo, a gente pode comparar aqui um i7 11800H, que é um processador muito forte de 2021, contra, sei lá, um i5 12500H, que já é um processador já mais atual, né? Aí você tá na dúvida, pô, qual dos dois será que é mais forte ou não? Você vem aqui e você consegue, descendo essa barrinha, você consegue ter uma noção de quão mais forte é um ou outro. Inclusive, Vap, você estava comentando aqui comigo antes que nem sempre um i7 é mais forte do que um i5, por exemplo. Aí é outro ponto de atenção. Além da data de lançamento do processador, né? Às vezes um é mais antigo, você está comprando com o mais novo. Nem sempre o nome dele classifica que ele vai ser o melhor. Por exemplo, o i7, mesmo sendo 11ª, o i5 da geração seguinte, ou seja, nem tem uma diferença tão grande de tempo assim, ele já passou. Porque tem uma grande evolução nesse ano da Intel. Exato. Então por isso que é legal você sempre ter o apoio de ou teste ou assistir review, ou caso você não consiga ver teste sobre todos esses modelos, pegar um site como apoio, que você já vai ter uma noção ali de qual te entrega um pouquinho mais. Exato, esse Technical City é excelente para fazer essa comparação. Inclusive, o TC tava comentando, né, TC, que no Telegram tem uma galera confundindo. A gente tá fazendo esse vídeo porque no Telegram muita gente vem perguntando se vale a pena comprar um notebook ou outro. A gente repara que essas pessoas às vezes estavam querendo comprar um notebook com, né, um hardware talvez um pouco ultrapassado, né, TC? O que acontece é o seguinte, sempre vem aparecer, vou citar um caso em específico, que é o caso do VivoBook 15. Esse aqui, ó, até separei. É o M515 na realidade, Asus M515. Isso. Esse processador, ele aparece na faixa aí dos 2500, 2600, só que tem um ponto nele que é o seguinte, ele tem um Ryzen 5 3500U. Deixa eu Esse puxar processador aqui, é um processador bom, só que é um processador bom lá em 2019 e 2020. Ele foi lançado em 2019 e acabou sendo lançado aqui no Brasil em 2020. Mas, pela faixa que ele aparece, tem um concorrente dele, que é o IdeaPad 3. A gente não tá comparando diretamente modelos, mas processadores. É só um exemplo, né? Isso. E o IdeaPad 3 ele vai com Ryzen 5 5500U. E o Ryzen 5 5500U é um processador 2 gerações à frente. E a diferença de poder entre eles é muito grande e a diferença de preço não é tão grande. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Technical City. Ryzen 5 é o 3500U, né? Que é o do VivoBook. Isso. Que tá por 2.600, né? Contra o Ryzen 5 5500U. Opa, 5500U.
que é o do IdeaPad 3i, que tá por 2.700. Pouquinho mais caro, mais pouca coisa. Mas se a gente pegar aqui pra ver a diferença de performance, pelo menos nesse site... Deixa eu fechar a propaganda. Olha a diferença. 87% em favor ao Ryzen 5 5500U. Você vai ter 87% a mais de performance e você vai pagar, tipo, R$100 mais caro. Então aqui já é um bom exemplo de como é que você faz para saber se o processador que você quer escolher é bom. Vem nesse site aqui, technical.city, não se ele é bom, mas se ele é melhor do que algum outro concorrente. Está na dúvida entre dois notebooks com processadores diferentes, né? Vem aqui, bota os dois para brigar e aí dá uma olhada aqui na conclusão desse site, tá? Não precisa ser esse site technical.city especificamente. Como o Vac falou, tem o CPU User Benchmark. O TC gosta de usar outro, que é o CPU Benchmark, né? Benchmark, que ele é específico só para CPU. Exato, então eu recomendo o técnico se você for mais leigo, porque ele é mais fácil de você mexer a interface, apesar de estar cheio de propaganda aqui, é mais fácil de você utilizar. Então é uma primeira dica de como é que você pode escolher, né, saber se o processador é melhor do que o outro ou não, sem ver reviews. O ideal é ver reviews, mas se você não tiver com tempo, aqui tá uma boa dica, tá? Já queria emendar ainda nessa primeira dica o seguinte, vale a pena lembrar que principalmente se estiver falando de notebook gamer, que é o foco desse canal aqui, toma cuidado que processador mais forte não significa que você vai ter mais performance em jogos, tá? Processador normalmente importa mais para tarefas, para softwares de produtividade, para jogos que importa mais é a placa de vídeo. A gente teve um vídeo recente aí mostrando, né, Vap? Que um notebook com um processador mais fraco, só que uma placa de vídeo mais forte, foi melhor do que um processador mais forte, né, com uma placa de vídeo mais fraca. A diferença foi grande. Porque em jogos, normalmente, você vai buscar qualidade gráfica, você vai buscar um desempenho mais alto, só que querendo também melhorar o visual. E nesse ponto é onde a placa de vídeo vai fazer total diferença. O processador, normalmente, ele já cumpre o papel dele. Sim. Você vai querer subir muito se você for buscar taxas de FPS muito altas ou algum jogo específico que vai se beneficiar muito. Então a placa de vídeo normalmente é o principal ponto que você tem que olhar. Mas enfim, primeira dica dada então, vamos agora para a segunda dica desse vídeo, que é o seguinte, ainda nesse ramo aí de processadores, a gente citou aqui alguns Ryzens como exemplo, né? Mas vamos supor que você quer comprar um notebook, eu vou botar aqui como exemplo o Dell G15. Eu já tive Dell G15, o TC tem um Dell G15 até hoje, né, TC? Tenho. E Dell G15 existe tanto a versão Intel quanto a versão Ryzen. Então tem um Dell G15 com, sei lá, Ryzen 5 e também tem o Dell G15 com o i5. Qual que é melhor, Ryzen ou Intel? É uma dúvida que muita gente pergunta aqui pra gente, né? Eu quero começar com um ponto. Antes de começar a falar sobre notebook gamer, voltar nos notebooks básicos. Falar de notebook ultra fino, notebook mais de entrada, né? Vale lembrar que o Ryzen tem um ponto muito importante em favor dele se comparado com o Intel, né, TC? O que é? Pois é a placa de vídeo integrada. A placa de vídeo integrada que os Ryzen usa são a Vega. A Vega é uma placa muito forte para ser uma placa integrada. Ela é bem poderosa e é mais forte que a Intel Graphics ou a Iris Xe. E a Intel tem. Então, para você que vai comprar um notebook que não tem placa de vídeo dedicada, é a integrada que vai gerar os teus vídeos, né? E se você quiser jogar alguma coisa, né, no seu notebook que não tem placa de vídeo dedicada, tenha preferência pelos Ryzen, porque eles vão te entregar a Vega, que vai conseguir rodar os jogos melhor do que a Iris Xe. A Vega tá longe ainda de uma RTX, de uma GTX, mas... Com certeza. Mas é melhor do que uma Iris Xe. A gente testou aqui no canal, né, Vap? A gente fez uma live do IdeaPad 3 com a Vega e rodou até o Warzone, né? A gente conseguiu brincar um pouco no Warzone, roda GTA V, roda Valorant, roda Counter-Strike. Então, muitos jogos leves você vai conseguir levar numa boa, sem problemas. E bom, essa é uma das vantagens de você ir num Ryzen em notebook de entrada. Agora, englobando também os notebooks gamers, porque essa parte da Vega só fala de notebook não gamer, né? Porque o notebook gamer vai ter uma placa de vídeo dedicada. Então, adicionando agora o gamer nessa mistura, os Ryzen tem uma outra vantagem. Então, notebooks com processador Ryzen tem outra vantagem, que é autonomia de bateria, né? Os Ryzens, eles são mais eficientes energeticamente, eles gastam menos energia para te entregar um nível de performance bem aceitável, né? Então, nos nossos testes, tem até uma tabela aí que deve estar passando para vocês, os líderes de duração de bateria da nossa tabela são Ryzen, né? Normalmente, notebooks Ryzen possuem mais duração. Eu fiz até uma tabelinha do próprio Dell G15, porque o Dell G15 tem a versão Intel e a versão Ryzen, e o Dell G15 Ryzen tem muito mais duração de bateria do que a versão Intel. E assim, é o mesmo notebook, o que muda é só o processador. Então o Ryzen realmente ele é mais econômico na questão energética, né? Então é um ponto interessante, de repente para comprar um notebook gamer que quer durar mais de bateria, ou um notebook também mais básico, né? Você quer ficar muito tempo fora da tomada, o Ryzen tem mais essa vantagem de ter mais autonomia. Só que, TC,
Diga lá. Os Intéis também tem uma vantagem. Você sabe qual que é? Sei. Os Intéis têm a vantagem da performance, em específico para notebooks gamers, porque eles estão bem na frente dos Muito Ryzen. na frente. Ainda mais agora na 12ª geração. Ainda mais na 12ª geração. Exato. Vamos citar um exemplo aqui? A gente tem agora os processadores de 6ª geração dos Ryzen e os 12ª da Intel. A gente já comparou os dois, inclusive. Coloca Sim. na tela aí o 12700 contra os 6800, só pra gente comparar. E inclusive do próprio Dell G15. A gente tem uma tabelinha Do Dell que eu G15. quero passar pra vocês. Do próprio Dell G15 com i7. A mesma tabela da bateria, só que agora em vez de falar de bateria, falar de performance. O Intel vira o jogo. O Intel realmente te entrega muito mais performance do que um Ryzen, pelo menos nessa linha de processadores gamers, né? Entrega muito mais. E isso, VAP, também se reflete na prática em jogos, né? Normalmente notebooks com Intel estão liderando as nossas tabelas de benchmark e o Ryzen ficam mais pra trás, né? O contrário da bateria, agora quando a gente vai colocar FPS em jogos nas tabelas, os processadores com Intel normalmente estão na frente quando são equipados com a mesma placa de vídeo, né? Exato. Então acho que nessa briga de Ryzen versus Intel, vamos lá. Se for pra falar de notebooks não gamers, eu acho que eu tenho uma preferência pro Ryzen, por conta da autonomia de bateria, e a placa de vídeo Vega. O Vap tá comentando em off aqui, a Vega vai morrer nessa nova geração de processadores, né, Vap? É a partir da 7ª que vai vir... Na 6000 já mudou o nome, né? Ela que agora é continua uma RDNA placa de 2 e vídeo tal, né? integrada muito forte, é mais forte que as placas de vídeo integradas da Intel. Só o nome que vai trocar para RX 680M, por Exato. exemplo, ela vai ter um nome próprio. Mas que ainda assim, ainda é melhor do que as que a Intel estão utilizando, né? Continua muito forte, ela só melhorou. Isso falando de notebooks não gamers. Falando de notebook gamer, aí vai de você. Se você quer bateria, vai pro Ryzen. Se você quer performance, vai pros Intel. Então, falando de processador, eu acho que é isso. São essas duas primeiras dicas aí. Agora, a terceira dica que a gente tem que passar para vocês, uma orientação, é sobre qualidade de tela. Né? Você vai comprar um notebook aí, seja gamer ou não gamer, tem 3 possibilidades de telas diferentes hoje para comprar, eu acho. O primeiro tipo de tela que a gente tem é a TN. É uma tela que sempre tá nos notebooks mais básicos ali na faixa. Não tem, pelo menos eu acho que não tem nenhum gamer com tela TN. Acho que não. Mas essa tela, ela tem pontos positivos, mas tem mais pontos negativos. Acho que é só Ponto negativo. Eu acho que é só negativo, talvez. O ponto mais negativo dessa tela é o ângulo de visão dela. Tá passando um videozinho mostrando que, dependendo do ângulo que você usa essa tela, ela fica muito... Ela fica meio... sem cor. Sem cor, ela perde sem muita cor. saturação, fica com um contraste todo estranho. A tela TN, ela já tá bem ultrapassada. Ela ainda Bem. é vendida, mas se possível, tente ir para alguma tela IPS. Né? A tela IPS, ela é melhor, ela não sofre com essa questão de ângulo de tela, você pode olhar de vários ângulos, né? Que ela costuma funcionar bem. A fidelidade de cores também costuma ser melhor. A tela TN, ela é muito apagadinha, né? Muito desaturada. Para quem vai usar a tela TN em ambientes muito iluminados, por exemplo, sei lá, numa cafeteria, você não vai ver quase nada da tela, dependendo do lugar que você esteja. Enfim, o ideal é você ir para uma tela IPS se puder. Claro, se a faixa de preço englobar. Os notebooks mais de entrada não vai ter muito jeito, os mais baratos ainda são TN. Agora, se você for para um notebook com uma tela IPS, mesmo dentro dos notebooks com a tela IPS, que é a maioria, hoje em dia a maioria dos notebooks é IPS, você também tem diferença de qualidade de IPS, né? Você são tinha grandes. citado 3, mas dentro de uma você tem 2 divisões. Seria no caso da IPS, a gente tem telas com a qualidade de cor mais básica, 45% NTSC, que você encontra na grande maioria dos notebooks de entrada, e também uma tela IPS com 100% do sRGB. Tem mais e até até, melhores, né? Exato. Mas são 2 pontos aí que dividem bastante. Pra quem é fotógrafo, precisa de uma fidelidade de cor muito, muito alta, designers, né? Talvez você queira pegar uma tela IPS, só que com uma taxa de cores mais interessante. Uma tela 100% sRGB deve estar passando uma comparação para vocês, mostrando qual é a diferença de uma tela 45% NTSC, uma tela básica, com uma tela que é 100% sRGB. Então, se possível, tente ir atrás, se você se importa com a tela, né? Tente ir atrás de notebooks com tela 100% sRGB. Não são muitos, tá? Normalmente eles são mais específicos, não vou nem dizer mais caros, mas é mais difícil você encontrar, aqui no Brasil pelo menos, notebooks com tela 100% sRGB. A maioria dos notebooks gamers aqui no Brasil, principalmente os de entrada, são tudo 45% NTSC, que não é ruim, é uma tela melhor que TN. Só que, se você trabalha com imagem, talvez você queira ir 100% sRGB. Se quiser mais ainda, aí tem as telas 100% DCI-P3, que aí abrange ainda mais cores, tá? Esse 100% aí, da sRGB, por exemplo, significa que ele vai cobrir, né?
ele vai ter 100% das variações de cores dentro do espectro RGB. Então, quanto mais porcentagem de cor aquela tela consegue te mostrar, né, mais você consegue trabalhar com essas nuances. Você vai ver mais tons de rosa do que uma tela que tem menos porcentagem de cor, por exemplo. Só que até aqui nós citamos 2 exemplos de tela. Tem a tela TN, que é a mais básica, a tela IPS, que é a maioria. Dentro do IPS tem o 100% RGB e tudo mais. Mas tem uma terceira tela, que se você quer uma tela fantástica, você quer a melhor tela possível, existem as telas OLED, né? E aí é um sonho. Essas são diferenciadas. Exato. As telas OLED, para quem quer uma tela com muita qualidade e muito brilho, é OLED. Não tem como fugir disso. Porque, cara, a gente já fez os comparativos e colocando elas lado a lado como a IPS, a diferença é muito grande. O OLED ele funciona diferente do IPS. Enquanto o IPS ele tem tipo uma luz branca de fundo para depois ser filtrada nas cores e tal, o OLED, cada pixelzinho ali é um LED orgânico separado. Então, o preto é o preto de verdade, ele desliga os LEDs, então o contraste do OLED é muito melhor. Enfim, a qualidade da tela OLED é simplesmente surreal. Nós temos alguns vídeos aqui no canal mostrando essa diferença. Então, se você quer o primor das telas, vá para um notebook com tela OLED. Agora vamos para a quarta dica, porque esse vídeo tá ficando um pouquinho longo demais, mas é o seguinte, ainda nesse ponto de telas, pode ser que você compre um notebook mais básico, com uma tela básica, e você queira utilizar um monitor externo. Hoje em dia a maioria dos notebooks tem entrada HDMI, para você plugar um monitor externo, e hoje em dia também tem notebooks com, muitos notebooks possuem a USB-C, a entrada USB-C compatível com DisplayPort. Então você consegue conectar um monitor nessa USB-C com DisplayPort, ou consegue conectar uma dock também, né, que são aqueles hubs que você conecta no USB-C. Dentro desses hubs você consegue conectar mais os 3 monitores, né? Só que para isso, essa USB-C do notebook tem que ser compatível com DisplayPort. E o problema é que muitos notebooks até têm USB-C lá, mas ela ela pode não ser compatível com DisplayPort. Alguns exemplos é o Nitro, né, TC? Que é um notebook muito vendido. O Nitro é um notebook que tem a USB-C, acho que desde 2020, só que a USB-C não sai vídeo até hoje. Até hoje. Até hoje. Se você comprar um dock, esperando que saia vídeo dele, você não vai conseguir. Só vai passar dados, o Dell né? G15. Só dados. Agora o Dell G15, pelo menos nas versões com RTX que são vendidas hoje, todos têm saída com DisplayPort ou protocolo Thunderbolt, que é a mesma coisa praticamente. Eu separei aqui. Não é a mesma coisa, porque Thunderbolt engloba mais protocolos, mas assim, aqui estamos na página do Dell G15 e aqui ele fala, ó, porta USB-C com DisplayPort. Então ele tem saída de vídeo na USB-C. Se a porta tivesse escrito Thunderbolt, a Thunderbolt também engloba DisplayPort. Mas uma coisa não é igual a outra, mas enfim, se a Thunderbolt tem DisplayPort. Já se você for olhar no Nitro, no Game 3i, alguns notebooks mais de entrada, provavelmente a USB-C deles não tem DisplayPort, é um ponto que talvez você queira ter no seu modelo. Esse ponto a gente fala de tela, porque além da tela do notebook, você escolher por uma tela de qualidade que te atenda, às vezes você vai precisar conectar mais monitores. Sim. Você vai precisar plugar um via HDMI e um outro em outra conexão. E alguns notebooks não vão te permitir. Então, se você você tem essa necessidade de mais telas, colocar tela maior, tela com mais qualidade, é bom você buscar um notebook que te permita conectar isso. Justamente via USB-C com DisplayPort. Inclusive, se você usar um dock na USB-C, você consegue conectar mais 3 monitores normalmente. Então você fica com HDMI, um monitor, 3 monitores na USB-C via dock e mais a tela do notebook. Você consegue ter até 5 telas em um note só, desde que a USB-C tenha a saída DisplayPort. Então talvez seja um ponto importante aí para você levar em consideração. A quinta dica é o seguinte, pessoal. Se você quer economizar um pouquinho de dinheiro, na hora que você for comprar um notebook, talvez seja interessante você comprar a versão básica do notebook, ao invés de você comprar já ele completo. Então, por exemplo, tô aqui com o site do G15 aberto. Se você for comprar ele versão básica, ou seja, com apenas 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD, ele tá saindo aqui por R$6.000. Que não tá barato, mas enfim, só pra usar como exemplo, né? Agora, se você quiser aumentar a memória RAM aqui, para 16 GB, automaticamente ele aumentou para 512 GB de SSD também, ele subiu quase R$1.000, subiu R$900 aqui, mais ou menos, né? Então você tá pagando R$900 a mais para ele vir com mais 8 GB e mais armazenamento também. Uma dica, se você quer economizar um pouquinho de dinheiro e você tiver um pouco mais de conhecimento técnico também, compra ele básico. Compra ele na versão mais de entrada, né? Com o mínimo de memória RAM possível, o mínimo de SSD possível, às vezes sem o Windows também.
e compra esses componentes por fora. Costuma sair mais barato. Sai sempre mais barato, na verdade. No caso aqui, a gente vai mostrar o exemplo que é comprando as peças no AliExpress. Esse notebook ele já tem memória DDR5. Aí você mandou aqui. É um pouquinho mais caro. No caso, o upgrade que você queria fazer, que é colocar mais 8 GB de RAM, custa R$150. Que é esse da Samsung que a gente costuma recomendar. A gente colocou, inclusive, esse usa, aqui. né? A gente usou, né? Não tem mais G15, mas a gente utilizou ele no nosso G15. Inclusive, eu peguei mais caro, tá ficando mais barato. Então, vai somando aí, Vap. R$150 na memória RAM DDR5, tá? E aí tem o SSD agora, também. Né? O SSD. Quando a gente upa no site ali, ele vai para 512 GB de SSD. Usando o AliExpress também, um SSD de 500 GB sai por 281. Então fica aí 150 mais... Dois, ficaria... Fica em R$430. 430. Então, você colocando mais memória e mais SSD por fora, 430, sendo que se você vier aqui e fazer o upgrade dos dois, sai R$900 mais barato. Então, uma dica, se você quer economizar um pouquinho, tenta comprar o seu notebook o mais cru possível e faz os upgrades por fora. Mesma coisa com Windows, tá? Se você comprar ele cru, ele vai vir com Linux, né? É fácil você formatar e botar o Windows. E você não precisa utilizar o Windows ativado, o Windows original. Não tô falando para você piratear. Tô falando para simplesmente você instalar o Windows e não ativar ele. A Microsoft permite que você faça isso. Você só vai ter um porém de ficar com a faixa ali embaixo escrito Windows não está ativado. Mas você não vai ser interrompido, você não vai deixar de fazer nada, né? A Microsoft não vai te barrar em nada. É permitido você fazer isso caso você queira economizar um pouquinho, porque adicionar o Windows costuma também aumentar de 500 a R$1.000 nas suas compras. Então, uma dica para economizar, compra ele cru e faça os upgrades depois, principalmente com peças, né, do AliExpress, que costumam sair um pouquinho mais baratas. Agora, a sexta dica que a gente tem para passar para vocês é o seguinte: qual que seria a melhor placa de vídeo para você escolher de acordo com o seu uso, né? Porque hoje em dia você encontra notebooks com a GTX 1650, com a RTX 3050, RTX 3060 e a RTX 3070 ou a 3070 Ti. E eu sei que essa dica é um pouquinho mais simples, né? Compre o que o seu dinheiro né? Porque muitas vezes você vai comprar de acordo com o que o seu dinheiro vai limitar. Só que tem um ponto aí que é o seguinte: se você vai jogar principalmente na resolução Full HD, talvez eu não te recomende comprar os notebooks mais top de linhas, né? Dependendo da resolução que você quer jogar os seus notebooks, talvez vocês não precisem comprar as placas de vídeos mais caras, né, Vap? A gente tem uma tabela de testes aqui e a gente conseguiu notar alguns padrões. A primeira coisa é começar falando sobre a GTX 1650, né? A GTX 1650, ela já é uma placa um pouco mais antiga, de 2019. Então, hoje em dia, ela já tá lutando para conseguir rodar os jogos em Full HD, qualidade mínima 60 FPS. Sim. Então, realmente é uma placa que ela vai te entregar um desempenho em jogos, mas ela não vai conseguir acompanhar os novos lançamentos, né? Ela já tá ficando um pouquinho para trás. A próxima placa seria a RTX 3050. Ela tá presente em muitos notebooks. Na maioria, eu acho. Lançamentos desse ano, provavelmente a placa mais procurada, né? Pelo pessoal aqui do canal. O TC tem uma 3050, né, TC? Eu tenho uma 3050, que é do G15. E tá rodando tudo, certo? E tá rodando tudo que eu quero até agora. Os lançamentos que tá tendo, eu tô jogando na qualidade baixa pro médio. Então eu posso dizer que pelo menos tá me encaixando direito até agora. Sim. E ela tem uma grande vantagem em cima da 1650, além do poder bruto maior, né? Ela já tem novas tecnologias, como por exemplo o DLSS, que dá uma sobrevida pra ela. Dá um gás a mais pra ela. As linhas 50, por exemplo, a 3050, ela foi desenvolvida para você jogar na resolução Full HD e projetada para rodar mínimo / médio. A gente sabe que a 3050 hoje até dá para arriscar um alto, né? Em alguns jogos você consegue botar um alto ali e ela vai tancar, principalmente por conta do DLSS, você até consegue somar isso. 3060, Vap. Pra mim, a 3060 é a melhor placa de vídeo para você comprar caso você queira jogar tudo na resolução Full HD. Roda tudo em Full HD, basicamente. Sim, ela é uma placa que vai levar tudo que você quiser em Full HD, inclusive em qualidade alta, alguns jogos em qualidade ultra. A gente pode ver pela tabela que ela não fica tão distante assim da 3070 Ti, inclusive. Isso, em Full HD, né, vale lembrar, em Full HD a 3060 ela não fica muito atrás. E normalmente essa é a resolução das telas dos notebooks que vem com essa placa de vídeo, né? Ela já vem bem casadinha para você rodar tudo, todos os lançamentos. Tem ainda alguns anos para você conseguir usar, até por conta do DLSS. Então, seria a minha placa ideal para quem tá mirando essa resolução.
E você não vai gastar tanto dinheiro e vai ter uma placa de vídeo que vai te atender super bem. Aí fica a pergunta da galera, e os notebooks com uma RTX 3070 Ti, né? Se a 3060 é a melhor indicação e a 3070 Ti. Pra mim, a 3070 ou a 3070 Ti, elas começam a brilhar quando você aumenta a resolução. Então, se você for jogar numa resolução Quad HD, 2K, né? Ou se não, uma resolução 4K, aí sim a 3070 Ti começa a se distanciar mais da 3060. Então temos uma tabela para mostrar também que em Quad HD, aí sim a 3070 Ti ela vai conseguir uma performance muito melhor do que uma 3060. Então acho que tá aí a diferença, né? A 3070 Ti ela foi projetada para resoluções maiores. Um Quad HD pelo menos, porque em Full HD meio que ela vai performar quase igual com uma 3060, por conta que ela vai ser limitada pelo processador, né? Quem vai estar gerando os frames vai ficar mais gargalado pelo processador do que pela placa de vídeo. Então tem esse porém, se você for jogar só na resolução Full HD, talvez você não precise de muito mais do que uma 3060. Claro que existem exceções. Se você tem uma 3070 Ti, por exemplo, você vai conseguir rodar um jogo com Ray Tracing no talo, tudo no talo. Talvez uma 3060 não iria rodar com Ray Tracing tudo no talo, né? Tem esses jogos mais pesados que a 3070 Ti ela iria empurrar melhor que uma 3060. Mas no geral, a 3060 ela é a melhor placa de vídeo para Full HD, principalmente falando de custo e benefício, né? E pessoal, uma última dica bônus aqui, caso você queira comprar um notebook, é o seguinte. A gente falou sobre preços hoje, falamos sobre, saber se a tela é boa, saber se o processador é bom. E muitas vezes, se você tá por fora desse universo de notebook, você não vai saber identificar muito bem. A gente deu algumas dicas, né? Tipo, uso técnico Auxílio, alguns sites de apoio e tal. Mas um outro ponto que a gente queria falar é tente comprar esse notebook sempre em promoções. Notebook preço base, então sei lá, se a gente entra aqui no site da Dell, comprar o Dell G15 aqui preço base, ele tá nos 6.000, é um pouco caro, tipo, não que ele seja caro, né, mas você consegue comprar esse notebook muito mais barato. Recentemente ele saiu por quanto, TC, numa promoção aí? Recentemente uma galera tá pegando ele por 4.800. Exato. Isso você entrando em contato com os atendentes, mas tem todo o macete. E aí a melhor dica que a gente dá pra vocês, tente entrar em algum grupo de promoções, pra você poder acompanhar as promoções. Os grupos de promoções, normalmente eles postam as promoções na hora que elas são divulgadas, e aí você fica sabendo da promoção para você poder pegar ou não. Normalmente os preços de promoções são muito mais baratos. Nós temos os nossos grupos de promoções, tem um grupo no Telegram e também no Discord. TC posta promoção quase todo dia. Hoje teve alguma promoção, TC, para Hoje a gente comentou sobre o IdeaPad 3, né? Tá a gente aqui na mostrou tela. o preço base dele, que era por mais ou menos 3.600. Uhum. Você somando algum cupom... Note 200 aqui, né? Você somando um cupom, sendo cliente ouro da Magalu e pagando com uma Magalu Pay, que é basicamente você pagar normal, só que você só tem que... Meio que ele é o cara do meio do serviço aí. Você pegava esse notebook por R$ 1.996. Exato, lembra? Eu tô até com ele aberto aqui, ó. Ele preço base 2.700. Então se você não tá no grupo de promoções, você vai pagar 2.700 esse cara. E estando em um grupo, você vai saber que se tiver o cupom, usando o cupom, indo por esse caminho, né, você economizaria muito mais. E não é só notebook, tá? Você posta aqui monitores também. Um outro notebook, o Legion 5. É que esse cara aqui tá um pouquinho o Legion ainda, 5, né? Ele não abaixa o preço, mas a gente avisa quando ele volta em estoque, né? Estoque. Então tá aí também, se você tá esperando um notebook pra comprar, você não acha estoque desse cara, acompanha os grupos, porque a gente vai postando, né? Quando a gente identifica que ele voltou em estoque, esse tipo de coisa. Então essa aqui é uma outra dica. E outra coisa, tá? Normalmente quando você posta aqui no grupo, ele fala qual que é o processador, qual que é a tela, né? Aqui ali avisa, a tela TN, né? Quantos GB de RAM. Então fica um pouco mais fácil você poder acompanhar essas especificações técnicas. Enfim, pessoal, é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu tava planejando. Eu achei que ia ser um vídeo de 10 minutos, eu acho que vai virar um vídeo de meia hora. Mas eu acho que a gente conseguiu passar todas as dicas aí pra vocês, pelo menos como é que a gente faz pra olhar e escolher os notebooks pra gente trazer aqui pro canal, como é que a gente faz pra saber se o notebook vale ou não a pena. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se por acaso ajudou, não se esquece, tá? Deixe seu gostei, porque isso apoia demais meu trabalho por aqui. Se inscreve no canal, que aqui é o canal focado em notebooks gamers, né? Eu acho que esse vídeo ele vai acabar pegando mais gente, então se inscreve aí pra poder acompanhar os próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo, até mais, valeu. Falou! Falou!